Olá, amigo, amiga internauta, eu sou o Denilson Paredes, do portal Agora MT, e estou aqui para fazer mais uma transmissão para vocês. Hoje nós vamos conversar com o candidato mais votado, com o vereador mais votado nessas eleições em Rondonópolis, o Rony Magnani, que já vai estar assumindo seu terceiro mandato e vai explicar para a gente um pouco de como foi a campanha eleitoral e quais são os seus projetos para esse novo mandato. Além disso, nós vamos conversar também sobre a relação do Legislativo com o Executivo, como ele vê a atual administração, como ele acha que deve ser daqui para frente, e nós vamos conversar sobre mais alguns assuntos durante alguns minutos aqui. Inicialmente, bom dia, vereador, obrigado por ter vindo aqui, é importante a gente contar com a tua presença, parabéns pela sua eleição e boa sorte. Eu gostaria que a gente conversasse com bastante naturalidade, que tivesse uma boa entrevista, conseguisse passar para o eleitor o que ele está querendo ouvir. Bom dia de novo. Bom dia, Paredes. Primeiro, eu estou muito à vontade, que estou aqui conversando com um amigo, então me sinto em casa. Quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui e acho que vai ser bem produtivo, até para a gente passar a mensagem para a população de Rondonópolis sobre o nosso trabalho, a expectativa que as pessoas têm, né, sobre esse novo mandato que se aproxima. Muito bem, Rony, você foi o vereador mais votado de Rondonópolis e não foi a primeira vez, né? Você já é um cara que já consegue ter um eleitorado cativo. A que você acredita isso? Por que você acha que as pessoas, ano após ano, renovam o voto em você e você consegue manter essa quantidade de votos expressiva, enquanto outros candidatos, outros vereadores também expressivos, não conseguem o mesmo resultado? A que se deve isso? Olha, eu acredito isso. A forma que a gente escolheu de fazer política durante o mandato. Quando nós formamos o projeto da primeira candidatura, nós não chegamos lá e colocamos como imposição o nome do Rony Magnani. Nós montamos um grupo político que pensava mais ou menos ali da mesma forma, que dava para fazer algo a mais, que dava para fazer um pouco diferente, que o mandato de vereador poderia ser mais próximo das pessoas. Nós reunimos um grupo de pessoas, de amigos, e daquele grupo nós escolheríamos quem seria o nosso candidato, e foi assim, eu tive a grata surpresa que foi quase que natural a escolha, e eu topei o desafio. E a gente manteve esse grupo unido, né? Então a gente trabalha assim, toda decisão que a gente vai tomar, Paredes, a gente consulta o nosso grupo, porque a gente fica ali dentro do mandato e fica com aquela visão um pouco fechada. E na verdade você precisa de uma visão periférica muito melhor. E isso só quem tem grupo político consegue, porque eu preciso que os meus companheiros lá do Jardim Atlântico estejam afinados com o gabinete. Eles, olha, Rony, nós precisamos melhorar a entrada do bairro, nós precisamos trabalhar em cima da conclusão da rede de esgoto, nós precisamos ampliar a creche, nós precisamos trabalhar para voltar, para ter de novo nosso centro múltiplo uso. E aí as bandeiras que são encaminhadas para nós vêm direto de quem vive o dia a dia lá. Isso significa que o vereador ele não pode se afastar do seu eleitorado durante o mandato? De jeito nenhum. A proximidade é muito importante. Para você ter ideia, nós temos o nosso gabinete na Câmara, que é até uma estrutura acanhada, tímida, né? Que eu espero um dia até ajudar a poder melhorar aquela estrutura. Então eu resolvi manter uma estrutura na frente da casa dos meus pais, na Vila Operária, que é onde eu nasci e me criei ali, morei por mais de 30 anos. Um escritório. Um escritório, onde eu atendo as pessoas também. E isso dá uma proximidade muito boa, porque as pessoas, Paredes, não sei o que acontece, elas não se sentem à vontade na Câmara. E isso foi uma cultura que foi criada ao longo do tempo. E quando eu fui primeiro secretário daquela casa, eu percebi algumas deficiências. Você me permite, vou até citar uma. Claro. Quando a gente entrava na Câmara, tinha um saguão enorme, vazio, com duas portas
porque assim era tipo Porta da Esperança, você tinha que escolher em qual você ia entrar, mas você não sabia onde você ia chegar, porque não tinha uma informação, não tinha uma pessoa para te receber. Não tinha uma visão do que você E ia... aquela coisa grande, intimidadora. Aí quando eu fui primeiro secretário, nós criamos um projeto de recepção, nós criamos a recepção lá na frente, o guarda-volume, o protocolo, todos muito bem identificados, um servidor já na portaria, né, para saber qual encaminhamento você gostaria, para ele poder te encaminhar. Fizemos parcerias de serviços como o Detran, né? Na época até a Polícia Civil chegou a fazer uma parceria com a gente para boletim de ocorrência de menor potencial, com perca de documentos e tal, fosse ali também. Na época nós procuramos o Ministério do Trabalho, porque a gente passava em frente ao Ministério do Trabalho, tinha aquele pessoal aguardando na fila, lá fora, e a gente com a estrutura parada ali, né? E aí eles não puderam fazer a parceria com nós, mas o Detran fez, a Polícia Civil na época fez. Então a gente deu uma vida para aquele espaço. Criamos também a Escola do Legislativo, né? E precisa estruturar ela ainda. Melhoramos o arquivo da Câmara e temos o projeto de digitalizar tudo para que as pessoas das suas casas possam ter informação do arquivo da Câmara Municipal, igual a Galeria das Mulheres. Então a gente deu uma mudada e inclusive deixamos um espaço ali para que os artistas locais pudessem usar o espaço para apresentar seus trabalhos. Interessante, porque a Câmara de Primavera do Leste, a gente conversava com isso antes de começar a nossa gravação, a Câmara de Primavera do Leste tem uma concha acústica, um espaço justamente para anexo, né, à estrutura da Câmara, para esse tipo de apresentação artística, que é solenidades, qualquer momento mais solene que exija ou que seja bacana, que tenha uma apresentação artística, eles fazem ali mesmo, né? A Câmara hoje, se precisar fazer alguma coisa mais festiva, algo do tipo, tem que alugar um clube ou coisa parecida. Nossa, né? Câmara, ela foi assim, para a época ela foi boa, só que na época ela foi para 12 parlamentares. Nós temos 21 parlamentares, então é uma estrutura que foi se puxando daqui, esticando dali, enfim. Esse fato de você ter que manter um escritório para receber melhor o teu eleitorado, por exemplo, significa basicamente isso, né? Se tivesse uma estrutura melhor, mais apropriada na Câmara mesmo, isso poderia ser feito na própria Câmara. Eu acho Câmara. que o nosso gabinete não chega a ter 16 metros quadrados. Ele é bem... E aí, pequeno. se alguém vai levar alguma demanda, quer discutir alguma situação... Uma pessoa mais reservada não consegue se expressar. Você tem que pedir para o seu colaborador ali, para o seu companheiro de trabalho, dar licença, porque não tem como atender. É um vucu-vucu danado, é complicado. Então lá mesmo. na Vila Operária, lá nós já temos outra estrutura, nós temos 3 salas, uma recepção boa, e aí a gente montou uma equipe, nossa assessoria composta por advogados, né? Nós temos um contador, temos um engenheiro para ajudar a gente a acompanhar a questão da obra. Inclusive nós já fizemos, através do nosso gabinete, doação de projetos, nosso gabinete fazer o projeto e doar para o poder público. Então assim, a gente tenta dar agilidade naquilo que a gente pode. Então, vamos voltar um pouquinho aqui ao foco, a questão da eleição. Agora, pelos próximos dias, mas provavelmente entre o dia 15 e 20 de dezembro, algo parecido, o Tribunal Regional Eleitoral deve diplomar os eleitos e os suplentes, né? A partir daí, né, inicia-se uma discussão, que já deve, na verdade, ter começado pelos bastidores, mas pela mesa diretora da Câmara também. A eleição, inclusive, desse processo de renovação da mesa diretora da Câmara é conduzida pelo vereador mais votado da legislatura. Você que vai conduzir esse trabalho. Como é que o vereador Rony Magnani, mais votado, já agora experiente, gabaritado, já participou de mais de uma mesa diretora, já participou de mais de um embate, como é que você vai encarar essa questão da mesa diretora? O Rony Magnani em si é candidato a presidente da Câmara, algo parecido? Olha, eu ainda não tive nem a oportunidade de falar com os colegas que foram eleitos. Essa é uma discussão que, apesar de não ter começado ela ainda da minha parte, mas uma discussão que nós vamos ter, é inegável que tem que se falar do assunto. A nossa candidatura não vai ser uma imposição. O fato de ser o mais votado, a gente vai conduzir até que se abra a votação e se eleja o novo presidente. Se os nossos colegas chamarem para construir um projeto, eu estou pronto. A única
coisa que eu tenho assim, linha de pensamento que eu estou definido, é que o nosso próximo presidente da Câmara, independente de quem seja, se depender do meu voto, tem que ser alguém que pense em unir a cidade, né? Porque a gente está numa projeção de crescimento de Rondonópolis é muito grande. Então não existe espaço para fazer política, me desculpe a expressão, em torno do umbigo. Nós temos que pensar no macro. Inclusive o modelo de trabalho dos nossos vereadores, e que há uma diferença entre a proximidade na sua base eleitoral, que é isso que nós estamos conversando. A minha proximidade não quer dizer que eu tenho que apequenar o pensamento. Eu tenho que entender que eu tenho que pensar Rondonópolis de forma macro, e que Rondonópolis já exige parlamentares que pensem dessa forma, né, sem perder essa origem, né, mas também Rondonópolis não pode aceitar mais vereador que dá nome a buraco de rua, né? Porque assim, eu era uma coisa que me tirava do sério. Por exemplo, você está lá para discutir 30, 40 obras em andamento, que você tem que ajudar a fiscalizar, porque uma empresa pega, não termina, não faz, você tem que ir lá, tá em cima para terminar, e ter colega gravando vídeo no buraco. Ó, nós estamos aqui no buraco do seu fulano, aqui na frente do bar do seu fulano. Cara, isso é obrigação mínima, né? Isso não cabe você ir lá e fazer um vídeo em torno disso, cabe você ir lá, onde é responsável de tapar, informar, olha, tem um buraco lá, pode ocasionar acidente, tape lá. Basicamente você está falando isso, uma ideia maior de política, né? Eu acho interessante isso que você está falando, porque acontece muito, e eu como jornalista, como profissional, eu critiquei muito isso, porque eu vejo que do ponto de vista do cidadão isso chega a ser, desculpa o termo, palhaçada. Como quando você tem N projetos de suplementação, por exemplo, importantíssimos, para as secretarias, para que o andamento dos serviços públicos aconteça, e me aparece um pedido de urgência para votar uma moção de aplauso para o pastor da igreja do vereador. Aí você fala, nossa, isso é importante? É claro que é. Diminui o pastor no momento em que a gente critica o pedido de urgência para um projeto desse? De maneira nenhuma. Significa que ele não tenha que ser homenageado de maneira nenhuma. Mas isso não pode ser prioridade em relação a projetos que têm a ver com o andamento do serviço público, com o andamento da cidade como um todo. Então, eu acho que assim, realmente aconteceu em vários momentos, e ainda acontece, e é importante a sua fala por isso, do vereador fazer política para si mesmo, para o seu próprio eleitorado, em detrimento da cidade como um todo. E isso é importante, não só nessa próxima legislatura, mas o tempo inteiro. Parabéns pela iniciativa. Rony, a gente está falando de futuro, você agora já não é mais um estreante na política. Existe um projeto Rony 2022, por exemplo, para concorrer a algum cargo estadual, federal, algo do tipo? Olha, eu só quero, para complementar e para encerrar a questão das homenagens, porque é um negócio que mexe muito comigo dentro do parlamento, votar essas coisas em regime de urgência. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar. Eu sou o vereador que menos apresenta homenagens, não que o nosso povo não mereça, mas acho que a melhor forma de homenagear é você fazer um parlamento grande. Um bom trabalho. Um bom trabalho. Eu sou o vereador que menos apresenta, em todo, você pode puxar o histórico, desde que entrei na Câmara Municipal. E assim, tem vereador que usa o regimento para trocar até o nome das homenagens para poder ter uma quantidade maior de homenagens, achando que isso é o parlamento. E o parlamento é muito maior do que isso. E a nossa cidade já exige. E assim, eu fiquei muito feliz de você observar essas coisas, porque eu votei projetos na Câmara que, assim, sinceridade, o cara fez um projeto lá que homenageava um carro. E assim, eu querendo discutir o novo plano diretor da cidade para os nossos empresários que estão emperrados, querendo alvará de funcionamento para construir o prédio novo, para gerar emprego, e nós votando o dia do carro. Então, assim, eu apresentei o projeto que cria a Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação na Câmara Municipal para a gente discutir a implantação do aterro sanitário, da chegada da Unemate
e tantas outras coisas que criou a FECIT, e o colega homenageando a música tal, um projeto de lei homenageando. Então, assim, mas eu creio que vai melhorar. Sem desmerecer essas iniciativas menores, tem um momento para isso. Tem um momento. A cidade exige mais pelo potencial do nosso município. E o eleitor está ficando cada vez mais crítico e observador. E cabe a nós, político, imprensa, levar para que as pessoas avaliem e façam a diferenciação de trabalho de um para o outro. Para a gente entrar nessa questão da avaliação do eleitor, que nós temos que chegar nesse ponto, eu acho que o nosso audiente no geral já sabe, houve uma grande renovação na Câmara Municipal, nós já vamos discutir isso logo em seguida, mas assim, insistindo um pouquinho, hoje você tem formatado, tem a ideia de ter um projeto para disputar algum cargo em 2022, ou isso não está no seu horizonte imediato? Olha, como qualquer outra coisa que a gente escolhe para fazer na vida, profissionalmente, como pessoa, como ser humano, a gente pensa sempre em evoluir, em crescer, em melhorar. E eu escolhi a vida pública e eu exerço ela na plenitude. No meu mandato, eu não sou outra coisa, depois eu estou lá vereador. Eu estou vereador todos os dias da semana, me dedico exclusivamente ao meu mandato, tento fazer dele o melhor que eu posso, tento melhorar a cada dia. E para mim também não é diferente sonhar que um dia eu possa almejar outra coisa. Inclusive, você me fez uma fala, uma vez já tem acho que 3 anos, que você falou, que eu falei para você que eu sou a favor da alternância de poder, e você falou que você é a favor daquele que faz um bom trabalho, permaneça o tempo que for necessário, porque alternar por aquele que não vai fazer as coisas acontecer não seria a solução. A mudança tem que ser para melhor, né? Senão deixa do então, jeito assim, que tá. você, naquele dia eu fiquei numa dúvida, e você vê que mexeu com o meu pensamento, que tem mais de 3 anos essa fala sua, e eu fiquei pensando nisso, mas eu tenho, assim, que a pessoa tem que querer crescer, trabalhar para isso, para que ele tenha ânimo de levantar todos os dias de manhã em busca de melhorar, né? Você tem que sonhar, continuar sonhando. Então, eu não descarto a possibilidade. Rony, sobre essa questão da reeleição ou não de vários vereadores, nós tivemos 4 que não disputaram. O Dr. Hélio Piccioni decidiu cuidar da vida pessoal. Vereador Rodrigo Dazaelli e vereador Jailton acharam também que já tinham dado a contribuição deles nesse cargo, no cargo de vereador. O vereador Tiago Muniz se afastou para ser candidato a prefeito, foi 4º colocado nas eleições de anteontem, né? Mas aí sobrou, contando, por exemplo, que nós temos um Fulô que substitui, temos o Reginaldo que substitui vereadores afastados. Ao todo, desses 17, 18 vereadores aí, 8 se reelegeram. Uma grande parte não conseguiu passar pelo teste das urnas. Você, observando assim, já 2 situações aí, por que você acha que esse número grande de vereadores não conseguiram se reeleger? Por que houve essa renovação grande? E assim, já emendado nisso aí, como é que você vê essa nova composição? Quem são essas pessoas que vão entrar na Câmara a partir de 1º de janeiro? Alguns já foram vereadores, como é o caso do Cido Silva, mas outros realmente são nomes bastante novos, né? Então, por que você acha que tantos vereadores foram reprovados nas urnas e como você vê a Câmara a partir do ano que vem? Primeiro que a Câmara vai perder alguns grandes parlamentares. Quem, por exemplo? Vou te dar um exemplo, que isso precisa ser falado. O vereador Tiago Muniz. O vereador Tiago Muniz sempre se posicionou dentro da Câmara. Porém, tem um dito popular que a gente brinca lá nos bastidores, ele sempre cobrou, sempre atuou firme naquilo que ele é convicto, porém ele é um vereador que nunca colocou casca de banana para prefeito escorregar, aquele cara que fica tentando armar o tempo todo contra prefeito e tal, e ele sempre jogou as claras. As claras, ele sempre disse assim, que se você não concorda com aquele modelo de gestão, que você vença ela então nas urnas. Mas que se o povo escolheu, e você está lá no parlamento,
Você tem que fazer o seu papel de fiscalizar, porém sem armadilhas. Porque já não é fácil o cara ser gestor de uma cidade. E você ter uma Câmara que trabalha contra a cidade, porque aí não é trabalhar contra o prefeito, é trabalhar contra a cidade. Não é se opor, né? Na verdade é sabotar que você está falando. Exatamente. Né? Então, assim, o vereador Tiago é um cara digno de elogios da sua postura como vereador. Vai fazer falta. Você considero... não votou nele, né? Não votei nele. Quem que seria um outro parlamentar, por exemplo, que faria falta? Olha, por exemplo, eu gosto muito da postura do Dr. Hélio Piccioni, tá? Defensor da saúde. Da né? saúde, e ele é um pouco mais, assim, calado, porém, é um cara, porque existe muito aquela coisa do cara de palavras, não tem? Uhum. Quando você fala, ele mantém aquilo que... companheiros que você pode acreditar. Correto. Mas, enfim, todos deram uma parcela interessante de contribuição. O vereador Rodrigo Dazaelli, né, preferiu cuidar dos seus negócios, porque o negócio dele exige muito dele. Até conversando com ele na época, ele ia às 5 horas da manhã para a empresa para poder dar tempo de ir para a Câmara. O vereador Jailton, do PESC-PAG, teve uma contribuição também. A gente tinha divergências de ideia, porque a gente às vezes pensa, e o parlamento é isso, pensa em modelos diferentes de gestão em uma coisa ou outra, né? E é natural, tem que haver isso no parlamento, né? Mas por que tantos vereadores foram reprovados nas urnas? Assim, o grande culpado dessa reprovação é o xadrez político que as leis eleitorais fazem. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma grande quantidade de vereadores que não foram reeleitos, mas que tiveram uma votação maior do que vereador Juari, por exemplo, teve mais de 1000 votos. Vereador Juari Miranda, excelente líder dentro da Câmara, uma pessoa com uma forma agregadora de agir dentro da Câmara, uma paciência, sabe? Ele foi uma vítima desse modelo eleitoral que é colocado. Quando entrou vereador com 595 votos, o vereador Juari com mais de 1000, por conta de legislação eleitoral, acabou ficando de fora. Né? E o outro xadrez político que isso precisa, porque como eu posso falar para você de democracia em partido, se para você estar afiliado a um partido, você precisa da aprovação de membros tal e membros tal. Então não é uma coisa democrática, é uma coisa seletista. Veja bem, teve vários partidos que colocou como condição a não filiação de vereadores com mandato, não pelo posicionamento e pelo exercício do mandato do vereador, mas simplesmente pelo fato de não querer disputar a eleição com os vereadores. Então foi montado um xadrez político, uma artimanha política, para eleger com pouco voto, para não sei o quê. Assim, eu falo isso porque eu sou completamente contrário a esse modelo, porque eu acho que a grande modelo de representatividade é aquele que o povo escolhe em sua maioria. Correto. Assume quem tem mais voto. Assim, não é porque você foi o mais votado, longe disso. Primeiro, paredes, eu não sou um cara com espólio político, tá? O meu pai não foi deputado, não foi prefeito, foi governador. Meu pai é tratorista até hoje. Tá? A minha mãe é do lar. Os meus irmãos trabalham na oficina, em frente ao Campo Pinheirão, lá na Vila Operária, há mais de 20 anos. Então, o político lá de casa sou eu. Eu não tive espólio político. Assim, o Rony... Não, cara. Eu fui atrás, nós formamos grupo, nós trabalhamos, nós mostramos um projeto diferente, nós unimos as pessoas. E quando eu me filiei, a primeira vez, sabe o que aconteceu? Eu escolhi um partido que já tinha vereador com mandato. E naquela época, o meu próprio partido fez uma soma que teriam 6 pessoas disputando 3 vagas. E o meu nome não aparecia entre os 6 que o meu próprio partido falava. Sabe o que aconteceu? O povo mostrou diferente. Falou, não, e eu fui eleito o mais votado da chapa. Né? E quando eu disputei a primeira reeleição, eram 6 vereadores com mandato, mais 2 pessoas com mesmo potencial de disputa. Então, eram 8 pessoas disputando 2 vagas.
E nós fomos, graças a Deus e ao nosso povo, reeleito o vereador mais votado daquela chapa. Então, assim, se você acredita e tem convicção no projeto, une as pessoas, porque assim, veja, vou dar um exemplo, o vereador Juari Miranda, ele teve que ter lado, posicionamento, o tempo todo dentro da Câmara Municipal, e por detalhes ele ficou de fora dessa eleição, e com a votação muito boa, muito maior do que outros. Qual que é a grande novidade? Nós elegemos, por exemplo, 2 mulheres. O que é a novidade positiva dessa nova legislatura agora, desse pessoal novo que está chegando? A expectativa que as pessoas criaram em torno, né? Acho que eles vão chegar cheio de vontade, cheio de coragem, né? De ideias. E isso tudo vai somar muito dentro da Câmara. E assim, aqueles que acharem que a gente pode contribuir junto, nós vamos estar prontos para somar, porque a grande ideia que eu levo para esse mandato é justamente a união da classe política em torno da cidade, para que a classe política, pelo menos, acompanhe o crescimento da nossa cidade. Porque nós chegamos a um momento, Paredes, que bastava a classe política não atrapalhar, não precisava nem ajudar. Bastava ela não atrapalhar que Rondonópolis cresce. Correto, isso é bem corrente na sociedade local. Rony, para a gente finalizar, a eleição do prefeito Zé Carlos do Pátio, quase 44% dos votos válidos, é uma eleição consagradora, principalmente tendo em vista a quantidade de bons nomes que disputaram com ele o pleito. Como é que vai ser a relação do Rony Magnani e da Câmara em si com o Executivo nessa nova legislatura? Muda alguma coisa? Como é que é a relação do Zé do Pátio com a Câmara? O que pode mudar agora nessa nova legislatura? Olha, eu costumo dizer que o Zé do Pátio, quando foi parlamentar, foi um parlamentar bem ferrenho mesmo naquilo que ele acreditava. Combativo. E ele nos ensinou também que o bom aliado é aquele que alerta quando está errado. E eu levo isso comigo. Por outro lado, essa questão de não atrapalhar a gestão é algo que a gente tem que mostrar para as pessoas. Vou dar um exemplo da Vila Operária. A Vila Operária teve obra nela, sonhos como o CSU, que era mais de 20 anos, é uma obra de quase 7 milhões de reais. O PSF da Vila Operária, que foi um compromisso político dele com a gente, fez. O Centro Múltiplo Uso, no lugar do antigo albergue, trocou toda a iluminação por LED, revitalizou a malha asfáltica, sinalização, 5 creches, reforma da Policlínica. Então a Vila Operária foi preparada, porque eu falava para o Zé Carlos, falava, prefeito, o comércio está vendo a Vila Operária com outros olhos. E nós precisamos preparar a Vila Operária para receber essas redes, esse comércio. Então é verdade que, se você vê o preço do metro quadrado hoje na Vila Operária, ela não perde para outro lugar comercial. Então, assim, ele ouviu e entendeu esse recado. Então, enquanto ele estiver fazendo política, ouvindo e levando melhorias, ele vai ter um companheiro de primeira hora, e é claro, e aquele companheiro que sempre vai alertar e falar, olha, está errando aqui, vamos... Porque a gente é passivo de erros, né? Então, assim como meu eleitor me cobra, olha, Rony, se posiciona referente a isso. Meus companheiros de trabalho me cobram, é obrigação minha fiscalizar e cobrar o prefeito, mas ao mesmo tempo é obrigação minha com a cidade não atrapalhar a gestão. Eu conversei com o Rony Magnani, vereador mais votado de Rondonópolis na eleição de 2020, passar para ele fazer as suas considerações finais e alertando sempre que nós vamos agora, pelos próximos dias, procurar ouvir todos os vereadores que foram reeleitos, os que nos atenderem dos que foram eleitos, justamente para poder informar a população da cidade, o eleitor da cidade, sobre o que esperar de cada um deles. Rony, as suas considerações finais? Olha, quero te agradecer, tá, pelo convite, pelo espaço, pela forma democrática que você abre esse bate-papo, deixando com que a gente se posicione. Quero agradecer a Deus, agradecer ao povo de Rondonópolis pela confiança, dizer que eu estou entusiasmado, animado para fazer desse terceiro mandato o melhor mandato de todos que eu tive a oportunidade de ter. É uma forma
de gratidão pela confiança que a nossa cidade sempre teve pela gente. Muito obrigado, obrigado pela confiança, acompanhe o nosso trabalho, vou estar sempre próximo, da forma que essa foi a grande proposta nossa, de estar sempre próximo das pessoas, ouvindo e tentando sempre resolver da melhor forma possível. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, obrigado pela confiança.